Se você quer saber como é uma viagem de motorhome pela Islândia, nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre essa experiência. Ou a maioria delas. Foram 10 dias e 2.000 quilômetros percorridos a bordo do nosso motorhome para 2 pessoas. E eu já adianto que é super confortável e possui uma estrutura completa. E para começar, vamos de tour no motorhome. A cozinha do motorhome ela é bem completa. Então a gente começa aqui com um fogão 2 bocas a gás. Aí você tem a pia, e o legal é que a pia tem água quente e água fria. Então você tem essa tampa, que enquanto você não estiver utilizando a pia, você ganha mais um espaço bancário. A geladeira, ela é compacta, mas coube toda a nossa comida que a gente comprou para 10 dias. Tem um freezer também, por mais que durante o nosso período aqui estava bem frio, que algumas coisas a gente deixou fora da geladeira, como a cerveja, e não teve problema. Também tem a gaveta com todos os utensílios que a gente precisa durante a viagem. Aqui em cima também é um armário com todos os utensílios para a cozinha, coube tudo aqui. E aqui embaixo a gente tem uma estrutura com lixinho. Todas as portas e gavetas, elas também têm essa estrutura aqui, que você trava para quando tiver com o motorhome em andamento. Assim não tem perigo de nada abrir ou escapar e sair voando. E também é algo que você precisa sempre checar antes de sair andando com o motorhome. Todos os pinos precisam estar fechados. E uma coisa legal, quando a gente pegou o nosso motorhome, eles já deixaram pra gente aqui um pouco de detergente, que eu acredito que vai ser mais que suficiente para esses 10 dias. Também essa buchinha aqui para lavar. E também 2 panos de prato e 2 paninhos para fazer a limpeza do motorhome. E aqui a gente também tem mais uma estrutura de armário que a gente utilizou para colocar as nossas coisas e tudo mais. Também com o esquema da trava. E aqui tá toda a inteligência do motorhome no sentido de aquecimento, tanto do ambiente como da água. Esse primeiro ícone é o aquecimento do motorhome. Então, clicando aqui, você consegue controlar a temperatura que vai esquentar a casa como um todo. Então, toda essa parte que é do motorista para trás. E é sempre importante você sempre pelo menos deixar ali com 10 graus no mínimo, porque aqui também ele tem um sistema de proteção contra a água congelar. Se a temperatura estiver muito fria, ele libera uma válvula e toda a sua água vai embora. Então é sempre importante deixar no mínimo 10 graus. A gente deixa quando vai sair e durante aqui o tempo que a gente está no motorhome, a gente tem usado ali 18 até no máximo uns 23 graus, que fica um quentinho bem gostoso. Aqui você também esquenta a água e aqui já tá para ela ficar quente também. Ou você coloca no boost, que esquenta tudo rapidão. E quando você não vai precisar, ou quando a gente estiver andando com o motorhome, você não precisa de água quente, é só vir aqui e desligar. Roda, 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 ó. No nosso motorhome também tem essa parte de mesa aqui, bem espaçosa. E também esses armários aqui em cima. Essa primeira parte a gente utilizou para colocar comida. Eles são bem grandes, bem espaçosos, então tem bastante espaço de armazenamento, assim como essa parte aqui que a gente usou para colocar as nossas roupas. Assim você não precisa deixar sua mala aqui, ocupando mais espaço também, e fica bem mais fácil para você acessar e cuidar e tudo mais. Vou abrir rapidinho, gente, porque já tá no fim da viagem e aqui a gente já não tá arrumando tudo muito lá. A estrutura do nosso quarto. A cama, ela é bem gostosa, assim, deu pra gente dormir tranquilamente. E durante a noite, uma coisa legal é que você tem essa estrutura em que você fecha. Boa noite! E aqui no motorhome a gente tá com espaço de sobra, porque a gente ainda tem esse armário que você tem opção de pendurar algumas roupas e ainda tem mais um espaço aqui para você guardar as coisas e também tem os extintores de incêndio. E acho que agora nos momentos mais curiosos para saber como que é o banheiro do motorhome, que é logo atrás dessa porta. E a nossa estrutura de banheiro ela é completa, então a gente também tem a parte da privada e também do chuveiro. Para você utilizar a privada, você precisa primeiro puxar a pia para fora. Aí sim você consegue acessar o seu toalete. Uma coisa legal é que quando a gente alugou agora com a McRent, eles já deram o papel higiênico, então a gente já veio com o papel higiênico, então a gente não precisou se preocupar. E também, aqui tem um armário, eles também colocaram já essas pastilhas que quando você faz a manutenção do motorhome aqui
parte da privada você precisa utilizar. Então, isso também já estava incluso quando a gente pegou o motorhome. A pia, ela é água quente, água fria também. E uma coisa bem legal, assim, que a gente até ficou bem surpreso, é que essa parte do misturador é bem rapidinho. Então, tanto para esquentar quanto para esfriar. E para você tomar banho, você monta a sua estrutura do banheiro. Então, você guarda a pia, tem uma travinha aqui também. E aí, você faz essa parte de abrir. Tem uma... aqui em cima, ó. Você destrava as portas do box, esse lado também. E aí você monta o seu box. Tchau! E uma coisa legal é que aqui tem uma fita de metal que conecta aqui, então ela fica bem presinha quando você for tomar seu banho. Então não precisa se preocupar. Aí é só você regular o chuveiro. Aqui você consegue tanto aumentar ele para cima quanto para baixo. Ajustar aqui, e aqui também tem um misturador bem tranquilo de utilizar, e o banho foi bem quente, bem gostoso esses dias. Banho tomado, é só guardar as estruturas no lugar. E uma coisa também super legal e super bem pensada é essa alcinha aqui, ó, que você consegue abaixar e pendurar a sua toalha para secar. Outra coisa legal é que quando você liga o aquecedor da casa, aquele que eu mostrei um pouquinho antes, o banheiro fica bem quentinho. Então, a gente até ficou um pouco preocupado como ia fazer a questão de toalha molhada, no lugar fechado, mas isso não teve problema. Porque uma vez que a gente fecha o banheiro com o ar quente ligado, né, ele vai ficando bem quentinho e secou muito bem, tranquilamente, nossa toalha todos esses dias presa aqui. Aqui também tem uma clarabóia, caso você queira abrir durante o banho. Então, peraí, tudo tem que ser bem pensado. Então, fecha aqui. Você consegue abrir para ventilar, caso esteja muito quente, ou também precisar de fazer essa parte da ventilação, é só abrir aqui em cima e fechar. E no motorhome a gente tem algumas tomadas, então, por exemplo, aqui é uma tomada. O padrão Europa é 2 pinos e você não vai precisar de adaptador se os seus produtos do Brasil também forem 2 pinos, mas é sempre bom ter um adaptador universal para viagens. Aqui em cima também tem outra tomada. Só que para você utilizar as tomadas no motorhome, ele precisa estar ligado na energia. Então, assim, se a gente estiver agora parado, que a gente está sem conexão com a energia, essas tomadas de conexão de plug-in não vão funcionar. Só a parte que funciona é o USB. Aí embaixo da mesa, ali tem um USB também e tem outra tomada ali. Então, a gente utiliza mais quando a gente para no camping com energia, a gente utiliza, assim, as tomadas. E uma coisa legal é que tanto o banco do motorista quanto do carona eles viram, então você consegue utilizar ainda como sentado para casa, sentado aqui trocando uma ideia na mesa, e fica bem mais confortável para quando a gente está parado aqui nos campings, talvez utilizar esse banco extra olhando para dentro do motorhome. E quando a gente for partir, é só virar tudo de volta. Mas, para isso, você tem uma puxar essa alavanca aqui, ó, para finalizar a volta. Ai, é um pouquinho duro, mas dá certo. Travou! E esse aqui é a inteligência da nossa casa. Essa luz aqui significa que a bateria e todas as... tanto a luz quanto toda essa parte da corrente elétrica tá ligada. Então, se você desligar aqui, não vai ter luz, não vai ter energia aqui toda nessa parte da casa do motorhome. Em cima é a indicação de que o seu motorhome está ligado na tomada. Essa luz está desligada agora porque ele não está conectado. Então, se você pega o cabo, quando você estiver parado aqui nos campings e conectar na energia, essa luz vai acender. Aqui também a gente tem a indicação do nível da bateria, então tá aqui em 12,3, que teria mais ou menos 75%. Aqui a gente também tem indicação da água, então ela tá em 100%. E aqui embaixo é para ser água suja, que no momento não tem nada, já que a nossa água tá toda limpa e a gente também já fez essa parte da manutenção do motorhome. E a parte final é a parte da direção do motorhome. Ela é bem parecida com o carro. A gente praticamente não notou nenhuma diferença nesse quesito de direção, principalmente porque o nosso motorhome, ele é automático. Então aqui você tem toda a parte de ar quente para essa primeira parte aqui do carro. Acho que a única diferença principal é que o freio de mão é na mão esquerda, principalmente para você ter esse espaço livre, né? Então, tanto essa parte de você transitar, que estou aqui, e aí posso me dirigir para minha casa sobre rodas.
E esse vídeo é em parceria com a Motorhome Experience, empresa especializada em aluguel de motorhome, e foi com quem a gente fechou essa experiência aqui para a Islândia. E agora a gente vai dar uma geral pela parte de fora do motorhome. Vamos começar por aqui já então. Aqui é a parte da conexão da parte elétrica. Então você puxa, acho que apertei tanto que tá até difícil de abrir. E é aqui que você vai plugar no camping. E eu vou te mostrar aonde que você pluga. Sempre lembra de travar isso daqui. Bem travadinho. Eu esqueci umas 2 vezes e eu percebi quando eu estava dirigindo. Então, sempre travado. Aqui é a parte do cassete. Tem numa outra parte do vídeo isso. Então, vocês vão ver com mais detalhe. Vamos passar aqui por trás, que aí eu já mostro aqui a parte da eletricidade. Então, nos campings, todos têm a parte elétrica. Você paga a mais para usar e é bem tranquilo. Então você vai ter o cabo, você vai conectar um lado no motorhome, o outro lado aqui. E é aquela luzinha lá dentro que a Laura mostrou, vai ficar laranja. Isso significa que você já está com a parte elétrica em dia. Aqui é um bagageiro. Eu apanhei um pouco para abrir esse negócio no começo, mas é bem tranquilo. Você gira e você gira de novo. Para fechar um pouquinho mais tricky, mas depois que você pega o jeito fica fácil. Então olha aqui, como eu falei, né? Nossa mala, o kit camping, step, fica tudo aqui. É um espaço até que razoavelmente bom. Isso aqui basicamente não encoste, é onde tem a saída do vapor, do aquecedor. Aqui é onde a gente troca o gás. Então aqui os 2 bujões de gás, o primeiro para trocar foi... Não é que foi difícil, mas é um negócio que não encaixa direito. E aí foi assim, eu apanhei um pouco, mas depois é bem tranquilo. O mais difícil é que no frio a gente perde um pouco da mobilidade da mão, porque gela a ponta do dedo, né? Aí fica mais difícil fazer esse tipo de serviço. Mas deu tudo certo no final. E aqui é onde a gente coloca a água fresh water, né? A água que a gente usa para lavar a mão, para tomar banho e tudo mais. Então também só... coloca uma mangueira e tudo certo. Ah, e aqui tem a parte do combustível. Nada diferente de um carro. Você abre e aqui, diferente do Brasil, os postos de gasolina eles são self-service. Com a gente, eu não sei porque a gente não conseguiu pagar direto na máquina, mas sempre a gente fala com a moça, fala, libera a bomba 7. Ela vai, libera, a gente abastece e depois paga lá dentro. E aqui tem uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é esse tal de AdBlue. Você também precisa abastecer uma vez só antes de devolver o carro. Mas fica aqui também, nos postos tem a bomba do AdBlue. Dicas gerais. Sempre antes de sair, como é um carro que a gente não está muito acostumado, dá uma volta para ver se nada ficou aberto. Inclusive a parte das clarabóias lá em cima. É muito fácil você deixar aberto e esquecer. Aqui tá tão frio que não tá tão fácil de esquecer, porque entra um vento gelado pra caramba. Sempre dá uma volta pra ver se não ficou nada aberto, não esqueceu nada. Ah, vem aqui que eu esqueci do comecinho. Tem aquela escada e a gente abre e fecha ela por aqui, por dentro do motorhome. E essa aqui você pode ficar tranquilo que não corre o menor risco de você esquecer ela aberta, porque dá um apito, é bem aqui o botãozinho, um apito muito alto quando ela tá aberta. Dica extra, gente. A eletricidade não tem nenhum alerta igual a escada. Então é muito fácil você esquecer que o negócio está plugado, porque no dia a dia teu carro não está plugado na eletricidade, a não ser que você tenha um carro elétrico, e sair andando e levar o negócio junto. Teve uma vez que a gente já tinha arrumado tudo para sair, eu já estava para dirigir, eu olhei no retrovisor, o negócio estava conectado. Então assim, foi só por eu ter esse hábito de olhar pelos retrovisores antes de eu sair. Senão eu tinha levado e ia ter feito um estrago aqui e ia estragar com a viagem. Então... E depois desse tour completíssimo, vamos para as principais dúvidas na hora de alugar um motorhome por aqui. Como é dirigir na Islândia? Bom, e depois de mais de 1000 quilômetros rodados pela Islândia, eu já posso me considerar praticamente um expert nisso. E eu vou dar algumas dicas básicas para você que vai dirigir um motorhome pela primeira vez. Então, antes de mais nada, lembra que ele é muito maior que o carro que você dirige no dia a dia. Então, o senso de espaço que você tem é diferente. Então, evita a rua muito apertada, tenta sempre ir pelas ruas principais, que isso vai te dar
mais segurança na hora de dirigir. Ele é muito mais alto que o carro que você dirige também. Então a questão da estabilidade é diferente. Então evita você fazer curva muito fechada, anda mais devagar. Importante, a Islândia ela tem alguns limites de velocidade. Então nas estradas é 90 km por hora. Tem lugares que se aproximam das cidades que é 70 km por hora e tem alguns lugares que são 50, 40 km por hora. A multa da Islândia é pesada, mas assim, a gente respeitou muito a questão da velocidade e tem que respeitar não só pela multa em si, mas pela segurança mesmo. Aqui é tudo estrada simples, venta bastante, então você tem que ter muito cuidado na hora de dirigir o seu motorhome. O vento. Aqui a gente foi instruído a não andar se o vento estiver acima de 15 metros por segundo, o que é muita coisa. A gente teve duas situações, a gente está passando pela terceira agora, onde os ventos ficaram com mais de 15 e a gente parou. Eu estava dirigindo em algumas vezes que tiveram rajadas de vento e o carro perde muito a estabilidade. Então, para sua viagem na Islândia, opta sempre pela sua segurança. Então, se tiver vento, acompanhando pelo aplicativo que vai ficar aqui em algum lugar da tela, apareceu o alertinho amarelo, acha um lugar, estaciona, planeja a sua viagem com bastante folga entre as coisas, porque provavelmente você vai passar por situações dessas. Então uma coisa que a gente falou muito antes de vir para cá foi: tem que vir com mente aberta, tem que aceitar que as coisas podem mudar. Então ontem o nosso plano era ter passado por vários lugares, a gente não passou porque estava um vento absurdo. E hoje o nosso plano já era estar a 200 km daqui e a gente não está, porque a estrada está com vários alertas de vento. Evita dirigir de noite. De noite a gente percebeu que aqui as estradas da Islândia ficam vazias. A gente parou para ver a aurora, a gente ficou uns 40 minutos parado e não passou ninguém na estrada. Então assim, qual que tem sido o nosso plano? Por volta de 6 horas da tarde, que é a hora que está escurecendo agora, aqui em outubro, a gente já para, porque se acontece alguma coisa de noite, está muito frio e tem pouco acesso para te ajudar. Então evita também dirigir de noite, as estradas são simples, tem vento e é perigoso. Então não tem acostamento, muito bem lembrado, as estradas não têm acostamento. Elas têm alguns bolsões que você consegue parar, mas a gente chegou a dirigir quilômetros e quilômetros sem nenhum bolsão. Então, esse é um outro ponto para vocês ficarem bem ligados. E a dica extra número 2 é sobre o vento. Então, a gente já falou que acima de 15 metros por segundo você não dirige. Mas tem uma outra dica. Quando você estiver dentro do motorhome, você vai sentir o vento. O vento aqui, gente, não é brincadeira, tá? Se você percebe a direção do vento e você sempre para o motorhome com a frente virada pro vento e para a porta, o vento, se eu abro a porta aqui, o vento nunca pode vir nessa direção, porque senão você não consegue fechar a porta, gente. A gente estava parado num lugar e estava tendo rajada de vento que eu abri a porta e eu não conseguia mais fechar. Era absurdo, assim, eu puxava e não fechava. Então, e por que sempre de frente pro vento? Olha o tamanho dessa área aqui. Quando o vento bate nele de lado, ele chacoalha a gente. E se você olhar para aqui, o motorhome e todos os outros carros, ele já tem uma aerodinâmica para o vento passar. Então, na hora que bater o vento, e desculpa te dizer, vai bater o vento quando você estiver aqui na Islândia, tenta sempre posicionar o seu carro na direção do vento, não de lado nele, senão você parado, provavelmente você não vai ter problema, a não ser que seja um vento muito fora do normal, mas desse jeito aqui você vai ter muito mais estabilidade. Essa foi uma coisa que a gente viu antes de vir e falou: pô, mas como é que eu vou saber que direção que está o vento? Você vai saber que direção que está o vento. É um negócio aqui te empurra e você fala: caraca, entendi para onde que está o vento. Onde e como eliminar a água suja? Praticamente em quase todos os campings você encontra essa parte para poder eliminar a água suja, os lugares certos para fazer esse descarte. Mas você pergunta, eles são bem tranquilos de nos informarem, foi bem tranquilo também. Já aconteceu de algum camping a gente chegar e não ter, então principalmente os campings na cidade,
eles vão ter esse lugar para você fazer a manutenção da água suja. Porém, a água limpa, praticamente todos os campos que a gente viu, tem uma mangueira que você consegue abastecer a água do motorhome. Debaixo tem uma chave que você encaixa aqui e gira, e aí você começa a despejar a água num ralo específico, não pode ser em qualquer lugar. Tem um símbolo e é só você perguntar Grey Water e a galera fala, é em tal lugar. Como que limpa o banheiro? Por hora, você pode fazer o número 1 e o número 2, mas a gente fez só o número 1. E é aqui, ó. Ele fica esse compartimento bem aqui no fundo do motorhome. E aí você vem aqui, ó, puxa e é uma malinha. Cuidado. Você tira com cuidado. Eles chamam isso de cassete. Mas, ó, você pode carregar ele como uma malinha. E aí você encontra esses pontos aqui. Então você pega, ó, tem esse caninho aí. A gente virou essa partezinha aqui de cima. E agora é a hora, vem. E aqui, ai. Faz o despejo. Abre azul. E aí despeja. Aí você encaixa, esvaziou. Encaixa o cassete de volta. E fecha. E agora tem uma parte para fazer dentro do motorhome. Tem esse produto que já veio junto com o motorhome, que são essas pastilhas aqui azul, esse saquinho. Então você vai pegar um saquinho desse, aí você vai abrir a privada, abrir aqui o cassete. Ups! Joga um pouco da água. Pronto! Então, pra gente fazer a retirada do motorhome, a gente foi do aeroporto de táxi até a McRange. É bem pertinho, dá uns 5 minutos, apesar de que os preços islandeses são bem caros. A gente pagou coisa de 23 euros para poder chegar lá. Tem a opção de transfer, vale você conversar quando você estiver fechando o seu pacote com a Motorhome Experience, verificar se faz sentido para você pegar o transfer ou não. E chegando lá, eles fazem toda essa parte de onboard, então tem toda essa parte de passar por todas as partes do motorhome, como faz o descarte da água suja, como é que faz essa parte de eletricidade, como é que faz a limpeza da privada, quais são essas partes práticas que você precisa saber do motorhome e tudo mais. Eles passam tudo com a gente, parte do gás e tudo mais, e entregam pra gente também essa pasta aqui, que tem toda a documentação necessária e informações também importantes para essa parte do aluguel do motorhome. Aqui também tem essa parte, caso aconteça algum acidente e tudo mais, você precisa preencher esse formulário e escrever tudo. É o tipo do formulário que a gente só quer pegar na mão, mostrar que tem e nem encostar mais. E aí aqui também tem um checklist para a gente fazer antes de devolver o motorhome. Então toda essa parte aqui dessa documentação, eles passam com a gente lá no dia. Então você não vai precisar se preocupar, que você também vai ter esse seu momento ali com eles. E se você tiver alguma dúvida extra, você pode perguntar, eles são bem tranquilos. Outro ponto também que você precisa ter no mínimo internet, porque eles testam o seu número de telefone. Então a gente passou o nosso número do Brasil e eles ligaram pra gente no WhatsApp antes da gente sair com o motorhome. Então pelo menos a gente tem que ter esse número aí salvo pra gente estar utilizando. Quando você fecha, então, por exemplo, a experiência, a gente fecha as diárias, né, a quantidade de dias, e esse valor é referente ao aluguel do carro, né, em si, do motorhome como um todo, com a no nosso caso, a gente fechou com a quilometragem ilimitada. Porém, algumas coisas são consideradas como um custo adicional, que não fazem parte desse valor da diária do motorhome. E são essa parte dos utensílios da cozinha, então toda a parte de garfo, faca, talheres, então toda essa parte aqui de cozinha, do kit cozinha, é um valor à parte. Então você tem que pagar uma quantidade a mais, além das diárias, é um valor fechado, e aí vai depender conforme do local. E o que está incluso no aluguel do motorhome? A parte de toalhas,
Então, se você quiser alugar as toalhas, se não quiser trazer as suas, você também vai pagar um valor pelo aluguel das toalhas e também a parte de roupa de cama. O que eu te garanto é que o edredom aqui ele é bem quentinho. Então, a gente, no caso, como somos dois, eram 2 edredons e 2 travesseiros. A gente tá ficando bem quentinho a noite toda, mas esse também é um valor adicional que você paga no aluguel do seu motorhome. Outro item também que é opcional são as cadeiras e a mesa de camping, que você também pode alugar. A gente alugou, porém, eu diria que para a Islândia não é um bom negócio, pelo menos aqui no mês de outubro, setembro, que já começa o frio, porque as noites são muito frias. A gente achou que ia estar melhor o clima, mas a gente está pegando um tempinho bem mais gelado do que a gente planejou. Então até hoje já fazem 10 dias, aliás 7 dias de viagem e a gente não utilizou as nossas cadeiras. Então eu diria que esse custo extra você não precisa ter. Eu iria sim com a parte da roupa de cama e a parte dos utensílios da cozinha. E como eu falei, a gente alugou o nosso motorhome pela Motorhome Experience, que tem um atendimento totalmente em português e fez todo o intermédio aqui com a MacRent, que foi a empresa. A gente pegou o motorhome aqui na Islândia. E a gente tem essa total liberdade de conversar sobre o roteiro, de perguntar, de tirar todas as dúvidas. Eles sempre foram muito atenciosos com a gente, então todo o serviço está de parabéns. Outra coisa bem legal é que antes da gente embarcar, a gente teve uma reunião de roteiro. Então, eles fazem uma sugestão de roteiro para você, eles te ajudam a pensar, enviam uma sugestão de lugares para a gente conhecer. Antes mesmo da gente embarcar, eles marcam uma reunião para também falar dessa parte prática. Claro que o primeiro momento é uma parte mais teórica e quando a gente está aqui, a gente vê realmente na prática, mas foi bem tranquilo. Então, como eu falei, todo esse contato a gente fez via WhatsApp, então eles sempre me responderam super tranquilamente. Então, sigo indicando aí para quem quiser ter essa experiência, não apenas aqui na Islândia, como na Europa em geral e nos Estados Unidos. Aonde pernoitar? E é importante dizer que é proibido você pernoitar na Islândia a não ser nos campings. E praticamente toda cidade que a gente passou tem camping, a gente usou muito o próprio Google. Então a gente, eu sei que eu vou passar essa noite em Akureyri, por exemplo. Então a gente jogava ali, achou esse camping. O que é importante falar é que durante o verão, a maioria dos campos ficam todos abertos. Mas agora em outubro, como já é a baixa temporada, a gente já se deparou com campos que estão fechados. Então se atenta a isso também na hora de você buscar o camping. Mas não precisa fazer reserva antecipada. É basicamente você chega no camping. Se você chegar durante um horário comercial, vamos dizer assim, geralmente vai ter uma pessoa ali. Você consegue falar com a pessoa, falar, eu vou ficar uma noite. Você opta por ter ou não a energia. A gente, na maioria dos dias, optou pela energia para ficar mais tranquilo. E eles vão te dar um papelzinho, falar, coloca isso no vidro e é isso, gente. Acha um lugar, estaciona, pluga na energia e geralmente tem uma parte que eles chamam de facilities, que é a parte da cozinha, tem fogão. Nesse camping fica bem ali. E tem a parte de banheiro também. O nosso motorhome tem, só que a gente fez uma regra de somente números 1. Então também tem banheiro. No geral, super limpos os banheiros, eu não tive nenhum problema. Tinha alguns melhores, alguns não tão bons, mas assim, o não tão bom já era bem limpo. É que tinha alguns que eram um nível assim muito bom. A gente até se surpreendeu por ser um camping, a gente está acostumado a não ter tanta estrutura assim. Mas é bem de boa e bem tranquilo com relação à segurança. A gente em nenhum momento sentiu vulnerável, até porque tem muita gente fazendo a mesma coisa, então a gente ficou bem tranquilo com relação a isso. Tem camping que você consegue pagar tudo direto pela internet. Então o camping que a gente ficou em Reykjavik, ele é 100% online. Você busca online, recebe um código, coloca na entrada, entra. Com esse mesmo código você vai conseguir entrar nas áreas e fazer tudo lá. Então, essa parte de camping a gente achou bem de boa. Como que é o posto de gasolina? E para minha surpresa, tem muita opção durante toda a rota, principalmente nas cidades. Então, como a gente já comentou, é self-service. Então você chega ali, pede para abrir a bomba, abastece, vai lá dentro e paga.
ou você pode pagar ali fora mesmo. O que a gente fez? Toda cidade que a gente parou, a gente já abasteceu. Então eu, apesar de ter bastante posto, tem vários trechos muito longos sem posto. Então, se você é uma pessoa que nem eu, que prefere estar com o tanque cheio do que ficar naquela agonia de saber se você vai achar um posto ou não, toda noite, na manhã seguinte a gente abasteceu para já seguir viagem com o tanque cheio. Assim você fica tranquilo, e com a gente foi extremamente tranquilo. A gente abasteceu nos postos do N1, que tem parceria com a McRent, e a gente ganhou o cafezinho também. Então a gente parava, abastecia, ganhava 5 coroas islandesas, o que no desconto não dá muita coisa, mas só da gente saber que tem um desconto já é legal, e pegava um cafezinho também. Então a gente abasteceu em N1 e foi show de bola. E quais serão os gastos que eu vou ter quando eu alugar o meu motorhome? Então, além da diária que a gente fechou, né, com a Motorhome Experience, tem os gastos que eu comentei que não estão inclusos. Então você ainda vai ter o gasto dos utensílios da cozinha, o gasto da roupa de cama, toalha, que pode ser opcional, mas você deve considerar também o abastecimento, o AdBlue, o gás, o camping. E aí vai depender o camping, se você vai pegar com eletricidade ou não, e os estacionamentos. E se você quer saber mais sobre os valores na Islândia e quanto custa uma viagem de 10 dias por lá, aproveita que tem um vídeo completo sobre valores que eu vou deixar nos cards. Precisa de uma carteira especial para dirigir o motorhome? Bom, a nossa carteira de carro do Brasil já é suficiente para a gente dirigir o motorhome. Só que para você fazer o aluguel, você precisa trazer ela fisicamente. Então tem que ser o documento físico, a gente não pode alugar com o documento digital, por exemplo. E quem for o motorista principal também precisa ter um cartão de crédito, que vai ser feito o calção dessa viagem. E precisa ser no mesmo nome do motorista principal. Também você pode adicionar um motorista extra. No caso, eu e o Guga estamos aptos a dirigir o motorhome. Então você pode colocar uma pessoa, mas ela também precisa trazer a carteira física. Confesso que quando a gente chegou para poder pegar o motorhome, a gente ficou um pouco receoso, porque a gente falou, caraca, olha o tamanho disso, o que a gente veio fazer aqui? Como é que vai ser dirigir isso? E depois de praticamente 8 dias na estrada, dando toda a volta pela Islândia, a gente realmente, assim, chegou à conclusão que foi uma experiência incrível. Tomadas devidas proporções do cuidado que você precisa ter para dirigir, olhar ali os sites do governo, principalmente aqui para a Islândia, porque o tempo aqui é muito instável. Então, se você toma todos esses cuidados, olha o site, segue também as recomendações da McRent quando eles enviam os alertas de vento e tudo mais, é bem tranquilo. Assim, a gente gostou muito, muito, muito. A gente já tá com saudade, já tá com vontade de fazer outras viagens de motorhome em outros destinos, por exemplo, fazer nos Estados Unidos e num destino de calor que deve ser ainda mais gostoso. Por mais que aqui, pelo frio, a gente acaba ficando muito dentro, a gente curte bastante aqui a área do motorhome como um todo, ela fica sempre muito quentinha, muito gostosa, sempre muito agradável. A gente ficou com muita vontade de testar outros lugares, fazer outras viagens. Quem sabe aí, Motorhome Experience, a gente não se junta de novo para fazer uma nova experiência num novo lugar, para poder até mesmo comparar. Porém, então, minha dica aqui, eu diria assim, que venham, façam. Você consegue fazer tranquilamente, a gente não teve nenhum tipo de imprevisto, nenhum tipo de preocupação, assim, tudo foi muito, muito tranquilo. Outro ponto também que acho que fez muita diferença foi na nossa caçada da Aurora. E realmente você ter essa flexibilidade, porque a gente tava num camping e aí o Guga viu que lá tava totalmente coberto de nuvem, e num outro lugar, um pouco mais pra frente, mais próximo da cidade que a gente ia no dia seguinte, tava com o céu aberto. E aí a gente decidiu, a gente até já tinha pagado o camping, mas a gente falou, não, vamos tentar ver a aurora. Se lá tá falando que dá pra ver, isso era tipo 10 horas, 9 horas da noite mais ou menos. E aí a gente pegou o motorhome, saiu do camping e foi, e a gente viu a aurora mais incrível da nossa vida, de toda a viagem, assim. Eu até vou pôr imagens aqui. E que realmente, se a gente não tivesse com essa flexibilidade de estar com o motorhome, de poder sair de um lugar, poder parar no outro, e até mesmo aqui os campings são bem fáceis, que é só você chegar, e a maioria você consegue pagar ali pelo celular também. Então consegue fazer tudo isso muito tranquilo. Eu acho que a gente não teria visto
visto a aurora mais incrível das nossas vidas. Então, isso foi algo também muito positivo no caso a gente tá com o motorhome, tá tudo aqui com a gente, não precisar ficar fazendo check-in, check-out, se preocupar também, arruma a mala, fecha a mala, porque a gente colocou nossas roupas aqui nesse armário, então ficou muito, muito mais tranquilo mesmo, pra praticamente fazer tudo, assim, a gente já acordava, chegava num passeio, tô com vontade de ir no banheiro, então você já ia aqui, já vai pro passeio, então foi assim, uma comodidade maravilhosa, assim, a gente adorou, é uma viagem que a gente vai falar pra sempre dessa experiência e como foi incrível poder viver esses dias aqui na nossa casa sobre rodas. Mas se depois de todo o vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, ou quer saber de alguma curiosidade, alguma coisa específica, manda nos comentários que vai ser um prazer responder e também te ajudar a você ter uma experiência melhor e poder fazer essa viagem de forma bem tranquila. Eu sei que se você fechar com o pessoal da Motorhome Experience, eles vão te dar todo o suporte nessa parte ali da burocracia, de como que é alugar o motorhome e tudo mais que você precisa. Mas se eu puder ajudar algo com a minha experiência para a sua viagem, só mandar nos comentários ou me chama lá no Insta também. Vou deixar um QR Code para você me acompanhar caso você ainda não me acompanhe por lá. E assim, eu me despeço de vocês desse vídeo e um beijo pra vocês e até a próxima aventura!